Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. No triálogo de hoje, o tema é redução da maioridade penal. Seria essa uma forma eficiente de combater a violência? Ou seria uma estratégia de você trabalhar o efeito e negligenciar a causa desse problema? Não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Um dos debates mais calorosos sobre a legislação penal brasileira é a redução da maioridade penal. No Brasil, 18 anos é a idade mínima para uma pessoa ser julgada, de ser presa. Alguns defensores trabalham a ideia de 16 anos. Outros, até que não exista uma idade mínima para processar e prender um cidadão no Brasil. Para trialogar sobre esse assunto, eu trouxe aqui 2 pessoas com larga experiência no campo. Um é o Coronel William, ele que é ex-comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo, larga experiência nesse processo, especialmente lá na ponta do problema. E temos também o Gustavo de Biase. Gustavo de Biase é assistente social e uma das lideranças da Rede Sustentabilidade aqui no Espírito Santo. Antes de começar exatamente o triálogo, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Joguem as cartas na mesa, eu também quero justiça. Não acho justo jovens de arma na mão tirando vidas. Não acho que é certo ter que ver mãe chorar. Mas a impunidade política mata mais que aquele jovem que matou por um celular. É preciso saber onde está o alvo. Só assim o nosso povo está salvo. Espero que você entenda onde realmente está o mal. Por essas e por outras, sou contra a redução da maioridade penal. Aqueles que dizem que as cadeias, Colato, já estão cheias demais, eu continuo dizendo que prefiro a cadeia cheia de vagabundos do que o cemitério cheio de inocentes. Coronel Williams, por que a maioridade penal no Brasil deve ser diminuída, na sua opinião? Bom, primeiramente, olá amigos que nos assistem hoje no triálogo de hoje, e dizer da nossa satisfação em debater um assunto dos mais polêmicos dentro da nossa segurança pública e, como não dizer, insegurança pública que vivemos hoje no Brasil. Veja bem, Fábio, dizer sobre redução de maioridade penal, que está sendo muito polemizado, que é um quesito que abala muito a segurança pública, e não ver todo o arcabouço seria difícil. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu sou a favor da redução da maioridade penal, mas não como uma ação pontual que vai reduzir a violência e criminalidade. Acredito sim que a redução da maioridade penal, dentro do arcabouço jurídico penal, desta mudança que deva ter a legislação penal, ela deva acontecer. Nós estamos falando do Código Penal de 1940, do Código de Processo Penal de 1941, da Lei de Execuções Penais de 1984 e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Então são leis totalmente anacrônicas, são leis que não se adequam à nossa realidade, da nossa segurança pública hoje, e acredito que... O senhor acredita que seria uma redução para os 16 anos ou vai numa linha que não deveria existir uma idade mínima para o cidadão ser processado e ser preso? Acredito que ela seria estabelecida em 16 anos, mas preste atenção, todos os crimes hediondos praticados por aqueles menores de 16 anos deveriam ser, à luz da lei, também julgados com toda a impetuosidade da prática desses crimes, que praticamente são, como o próprio nome diz, hediondos. Quem matou, se tiver 12, 11 anos, também tem que pagar pelo que faz. Os países mais desenvolvidos hoje cumprem à risca essa questão. Agora, dizer que nós vamos começar a prender todo mundo, fazer o encarceramento, me queiram bem, eu não faço apologia em dizer que o encarceramento vai resolver o problema da violência e da criminalidade. Eu acredito sim que a impunidade gerada por essas legislações que nós temos, que acabei de dizer aqui, fazem com que esta impunidade dê ao bandido, ao transgressor das nossas legislações, em dizer que o crime compensa no Brasil.
Gustavo de Biase, por que a maioridade penal não deve ser reduzida? Fábio, obrigado pela oportunidade, pelo convite, cumprimentar aqui o Coronel William, você que está nos assistindo. Olha, esse é um debate muito importante que passa por várias áreas do Brasil e do que nós temos hoje no nosso país. Quando você fala de redução da maioridade penal, você não está falando somente de reduzir a idade de 18 para 16. Tem que colocar a segurança pública, tem que colocar a questão de políticas públicas eficientes para o nosso país. Eu sou contrário, porque eu acredito que você reduzindo a maioridade penal hoje, ao invés de você reduzir a violência, como alguns apregoam, principalmente em programas de televisão, né, alguns sensacionalistas, você aumentaria a violência. É fato que o sistema carcerário brasileiro é falido. Você pegar adolescentes e 16 a 18 anos cometeram crime e encarcerar, amontoar nos presídios brasileiros. Lembrando que nós temos a 4ª maior população de presos do mundo. Então, somente prender não resolveria o problema. O que nós estamos falando aqui hoje, Coronel, é de 2 artigos da Constituição. Artigo 227, o artigo 228. O 227 fala dos direitos. Todo adolescente, toda criança tem direito ao lazer, à educação, à moradia, à saúde e uma série de coisas que, promulgadas na década de 90, de 88 ali em 90, não foram efetivadas. E o 228 fixa a idade penal aos 18 anos. Então, se nós queremos fazer o debate de revogar o artigo 228, cumpramos primeiro o artigo 227. Quando você fala de jovens em conflito com a lei, adolescentes, é necessário saber de onde eles vieram. São todos os jovens que estão lá em conflito? Qual a cor deles? Qual a origem social deles? Então, quando começamos a fazer esse debate, eu acho que esses elementos têm que ser levados em consideração. Tem uma questão que eu queria até apresentar para o Coronel William, é o seguinte: o senhor acredita que de alguma forma o Estado não seja também estelionatário, uma vez que ele não oferece para esse adolescente essas condições mínimas para essa criança desde o pré-natal? A criança já nasce sem um pré-natal, depois não consegue uma escola que o acolhe, que o forneça, uma rede de infraestrutura social que o proteja, e ele acaba surgindo para ele como única oportunidade esse caminho do crime. Então, o primeiro delinquente do processo não seria o Estado, por ser estelionatário? O Estado é omisso. O Estado é omisso na responsabilidade constitucional que ele tem. O Gustavo citou aqui os artigos 227 e 228, mas eu vou muito mais além do que isso aí, Gustavo. O artigo 5º e 6º que falam dos direitos e garantias individuais. Então, antes desses aí, né? Muito antes. Então, sim, é obrigação do Estado da segurança, lazer, cultura, esporte, saúde e segurança. Então, essas políticas públicas não existem. Mas falando desse assunto, eu gostaria de dizer que nós estamos falando de crime, práticas delituosas de crime. E o que é o crime? O crime é uma consequência do convívio social. Então, o crime nunca vai acabar. Agora, nós temos que trazê-los a níveis aceitáveis. E para isso nós temos que preveni-lo. A expertise acadêmica, ela fala que existem 3 níveis de prevenção. O primeiro, que é o primário, ele fala que o cidadão não vai delinquir, não vai praticar nenhum crime, porque ele tem moradia, Gustavo. Ele tem saúde, ele tem lazer, ele tem educação. Então, a implementação de políticas públicas existe nesta sociedade. Nós estamos falando aqui de países desenvolvidos. A Suécia, por exemplo, está fechando o presídio porque não tem mais preso. Olha a implementação de políticas públicas nesse país. Então, o segundo nível de prevenção, que é o secundário, ele fala que o cidadão não vai delinquir porque ele teme a consequência desse ato. Ou seja, a aplicação de uma lei, de uma regra que estabelece esse convívio social, vai evitar com que ele cometa esse delito. Ou seja, ele não vai cometer o delito porque sabe que a pena poderá ser aplicada. Então, é efeito preventivo da aplicação da lei. E o terceiro e último nível de prevenção, ele fala do efeito pedagógico da aplicação da pena para aquele que já delinquiu. É onde nós falamos aqui. O Gustavo foi muito profícuo quando ele falou aqui. Colocar o jovem simplesmente no nosso sistema carcerário vai fazer com que ele seja reinserido na sociedade. Isso não é nem falácia, que é falácia eu vou dizer para as pessoas alguma coisa que não é verdade, mas sem intenção de enganá-los. Mas isso é um sofisma, dizer que existe ressocialização nos presídios brasileiros é a maior mentira que existe, porque não existe. Primeiro, como é que eu vou ressocializar uma pessoa que não foi socializada? Gustavo, não existe isso, então. Gustavo, você que é um assistente social,
Como que você avalia a eficiência do sistema prisional? Esse indivíduo que vai para o encarceramento, ele tem condição de ser ressocializado? Olha, antes de falar disso, ele estava falando da tese da prevenção. Só que algumas pessoas, quando debatem a redução da maioridade penal, debatem a tese da vingança. É o estado vingativo. A pessoa cometeu o crime, e não é qualquer tipo de crime, é crime contra o patrimônio, é crime contra a vida, nunca crime contra o patrimônio público, é contra o patrimônio individual. Então, quando você fala de redução da maioridade penal, não você, porque eu entendi o debate como você tem feito, mas alguns que eu ouço, parece para mim a lei do talião, é o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, fez numa medida, retribua em dobro. Agora, sobre o sistema carcerário... Porque a proposta da redução da maioridade penal, ela tende a lotar ainda mais esse presídio, colocar esse adolescente em contato com lideranças criminosas ainda mais nocivas e esse indivíduo voltar para a sociedade. Mas é isso de que uma não forma fica mais esclarecido. agressiva. É isso que não fica muito esclarecido, Fábio, porque nós temos que, quando se fizer essa redução, se isso for efetivado, não colocar essas pessoas no mesmo local que vai ficar os adultos. Isso seria a maior imprudência, tá, que o Estado faria, dar um tiro no próprio pé, Gustavo. Se o sistema hoje, né, de ressocialização dos adolescentes não dá certo, imagina pegar esse adolescente agora e jogar nesse presídio dentro disso eu falaria não em mudança de legislação, até porque é uma cláusula pétrea da Constituição, teria que ter alguns trâmites para você reduzir a maioridade penal. Isso aí é uma cláusula pétrea. Eu falaria em cumprimento da legislação atual, porque ela não é cumprida. Então, o Estado que não é legítimo para cumprir um artigo já existente na Constituição, uma premissa básica, não é legítimo para punir com o rigor que ele está querendo. Eu acho que se conseguíssemos efetivar, aí sim, de repente, poderia se falar na Suécia, que lá não sei qual é a maioridade lá, se existe isso. Mas o adolescente, desde o seu nascimento, ele antes do nascimento, porque ele não tem pré-natal? Já é respeitado, já é tratado como ser humano. Não, eu digo aqui no Brasil, como cidadão. Muitos não se apresentam nem com um pré-natal. Esse cidadão chega jogado num estado que o molda para essa prática delituosa. O que eu falo, Fábio, é assim, que eu sou um defensor ardoroso do fim da impunidade, porque a partir do momento que a gente faça essa mudança da nossa legislação, de todo esse arcabouço que eu falei, Gustavo, nós vamos colocar um dos motivos para que nós possamos trazer os níveis de violência e criminalidade controláveis. Eu não falo e não defendo que é a melhor ou a melhor solução. É uma das soluções que existem, porque as pessoas estão delinquindo com a certeza da impunidade. Eu não falo isso da boca para fora porque eu mostro, só para que você... E sobretudo pela vivência que teve dentro desse processo. Eu preciso fazer um intervalo, agora a gente vai para o primeiro intervalo. Na volta eu vou trazer as perguntas que o público fez sobre esse tema. Eu falei que o tempo era pequeno, né? A gente vai fazer uma série de debates. Então não saia daí, porque o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, hoje trialogando sobre a redução da maioridade penal. Para conversar sobre esse tema, a gente tem o Coronel Williams, ele foi comandante-geral da Polícia Militar aqui no Espírito Santo, e temos também o Gustavo de Biasi, assistente social e também um dos fundadores e organizadores da Rede Sustentabilidade aqui no Espírito Santo. Nesse bloco a gente traz as perguntas que foram apresentadas pelo público, tá certo? Você deixa sua pergunta lá no facebook.com/triálogo. Na TV a gente desenvolve aqui com os entrevistados. Só que antes de partir para as perguntas, o Coronel Williams estava terminando um raciocínio. Nós estávamos debatendo aqui sobre a questão da aplicação da lei. Eu, Gustavo, falava que se a lei fosse aplicada, acho que seria dentro dessa linha, né, Gustavo, que você acredita que essas mudanças. Eu já falo o contrário, que a mudança ela tem que existir. Vou fazer minhas palavras aqui de um professor de Direito Constitucional, doutor dentro dessa área, e eu fiz um questionamento a ele, que ele falava que a nossa Constituição, que a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, era uma Constituição boa. Né? E nós estamos falando aqui, como eu falei, do artigo 4º e 5º, né, que fala sobre direitos e garantias individuais. Quando é que isso, essa exigência, né, essa obrigação que o Estado tem, né, para com a sua sociedade, quando isso vai acontecer? E ele falava que nós temos uma Constituição boa, mas nós não vemos essa aplicação primeiramente da nossa Constituição. Quando é que vai acontecer isso aí? Esse foi meu questionamento. Ele falava que
olha, William, isso aqui provavelmente não seja para a nossa geração. Nós estamos falando em questão de 50 e 100 anos para que essa lei realmente seja efetiva. Mas aí quando a gente fala dessa aplicação, será que nós vamos esperar 50 a 100 anos para saber que essas políticas, Gustavo, seriam realmente implementadas? Mas aí nós vamos começar a falar sobre vidas humanas. E vida humana não tem preço. Quantas pessoas terão que pagar? Quantas pessoas inocentes, Fábio, ainda morrerão, né? Porque sabem que a questão da impunidade ela é premente hoje e continuam cometendo o mesmo delito porque têm a certeza da não punição. Eu só gostaria de dizer assim, que a impunidade ela não é, eu falo que a impunidade é o gargalo da segurança pública do Brasil. Nós temos que criar alguns mecanismos hoje para que a efetivação de políticas públicas sociais, que eu falei que é a primeira prevenção, ela possa ser efetivada. Só sobre a questão da impunidade, eu discordo do coronel, porque eu acho que o adolescente jovem no Brasil já é punido desde o seu nascimento, né? Um adolescente negro da periferia tem muito mais chances de ser assassinado do que um adolescente que é de classe média ou com um certo poder aquisitivo. Então, a ida dele para a penitenciária e, de repente, o provável morte, o assassinato dele lá dentro, o sofrimento posterior, taxado a vida toda de ex-presidiário, é mais um ponto nessa história toda de punição. A maior punição começa com a falta da comida na mesa, com a falta da unidade de saúde em cima do morro, com a falta de transporte público, de moradia. Então, eu entendo o que o senhor colocou, mas eu acho que o debate tem alguns pontos anteriores para a gente chegar aí. Mas eu não estou falando diferente do Gustavo, não, Gustavo. Eu estou dentro dessa linha, porque eu falo o seguinte, eu defendo, inclusive, que lembra daquela máxima que nós conversamos aqui, que a oportunidade faz o ladrão? Isso caiu por terra, porque a falta de oportunidade é o que você está falando, que a falta de oportunidade é que faz o ladrão. A falta de justamente oportunidade... a pergunta da Rebeca Calmon, olha só o que ela traz aqui. A Rebeca Calmon, da Serra, ela pergunta: quem possui maior responsabilidade na inserção do menor no mundo da criminalidade? A ausência de políticas públicas que assegurem a inclusão social ou da família que não soube inserir valores éticos na formação desse ser humano? Nós temos duas vertentes aí. Nós estamos falando primeiramente da falta de oportunidade que o Gustavo acabou de dizer. Mas eu falo que isso tem que existir. Mas, Gustavo, hoje seria praticamente impossível, eu desafio qualquer um a fazer um adolescente que já está consolidado no mundo do crime, com 16 anos, a ser um cidadão. É isso que eu quero dizer. Nós temos que ter... com 16 anos o cara... Já está praticamente consolidado. Ele não tem reversão, a educação não teria nenhum efeito sobre de transformação sobre esse indivíduo. Eu não estaria sendo tão radical, né? Mas esse número seria praticamente impossível dessa quantidade, né? Não digo que são, não todos, nem todos os nossos adolescentes estão em conflitos com a lei, mas essa grande maioria, convencê-los a ser um cidadão, já quando ele está consolidado no crime, seria muito difícil. Agora preste atenção, nós temos uma omissão do Estado do que o Gustavo está falando. Lá atrás, ele não teve direito nem à questão do nascimento dele, né? A mãe dele teve preventivo natural, como deveria ter? Não tem. Agora, o que eu quero dizer, até chegar neste momento, nós temos que ter um obstáculo, parar essa locomotiva que está desenfreada da criminalidade e da violência. Vamos mostrar para essa juventude, olha, parou aqui. O Estado, dar condições para o Estado aplicar a omissão dele, que é a obrigação dele fazer o que ele não faz. Coronel, ouvindo algumas pessoas, alguns argumentos até do senhor, parece que o culpado da segurança pública no Brasil é o jovem, é o adolescente em conflito com a lei. Ele é a ponta do iceberg. As pessoas, algumas, quando criticam eu ser contrário à redução, falam assim: mas Gustavo, os de 18, os de 20 recrutam os de 16, reduzindo, vão recrutar os de 14, vão recrutar os de 12, é como o senhor falou, enxugar gelo. Então, volto à questão, é necessário, acho que, resolver a origem do problema, porque nós, alterando a legislação, tratando o efeito, a causa, nós não conseguiremos diminuir a violência, fazer com que a pessoa tenha segurança para sair na rua, como o senhor está falando. Então, assim, vamos primeiro assim estabelecer. Crime, ele não tem causa. Se nós tivéssemos a causa do crime, como eu já falei aqui, né? Isso era só igual um problema que nós temos de saúde. Vamos à causa, o médico veio, dá um remédio e resolve. O crime não tem essa solução pontual. Nós temos os fatores condicionantes que nós chamamos que são propícios para o crime. E nós estamos falando tudo aqui, correndo aqui, desculpa a expressão, atrás do rabo, para falar a mesma coisa. A implementação de políticas públicas que não acontece para o Estado. Nós temos acordo, total. Agora, o que eu falo é que nós temos que colocar um freio. E dizer que o adolescente em um conflito com a lei é a mola mestra que propulsiona toda a criminalidade e violência, não. Eu seria hipócrita em falar isso aqui. Agora, que ele concorre
muito para que isso aconteça, sim. É a impetuosidade, a coragem que tem o jovem, isso é uma característica do próprio jovem. O senhor citou agora, recentemente, que o temor da aplicação de uma lei inibiria a prática de um crime. E que os menores de 16 anos menores de 18 anos se sentem encorajados a praticar um crime pela ausência de punição. Por que os maiores de 18 anos não se sentem inibidos a praticar um crime se eles podem ser presos e condenados depois dos 18? É o que nós vemos que não acontece. Hoje não acontece. A nossa lei, como eu falei, é uma lei anacrônica, totalmente arcaica. Tudo que nós estamos falando da questão da impunidade é uma questão legal, porque cabe ao judiciário aplicar as nossas leis e as nossas polícias cumpri-la. Então, o judiciário aplica a lei que nós temos. E se o camarada não está ficando preso porque cometeu um crime, não é culpa do judiciário, é culpa dessa legislação. Então, se a legislação ela concorre para... Sem sombra de dúvida. Você quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta da Madalena Cordeiro, que ela fala o seguinte: ela acredita que o erro já começa quando a imprensa é proibida de exibir o rosto do menor infrator. Segundo ela, seria uma maneira de acobertar o crime e o infrator. Você acredita que exibindo o rosto de um menor em conflito com a lei, num jornal, na televisão, de alguma forma ajudaria a coibir? Olha, eu acho que, por vezes, a imprensa faz um espetáculo com quem não tem chance de defesa, né? O jovem cometeu, infrator, está em conflito com a lei, que a legislação seja aplicada a ele. E a tese de que ele não tem sua liberdade restrita, não procede. Ele vai ficar ali até os 21 anos, dependendo do crime que ele cometeu, dos 13 em diante, ele vai, do 14, 15, 16, né, ele vai ter sua liberdade restrita. Agora, de que jovem nós estamos falando? É de qualquer adolescente que a gente está falando? Não é. Você vai no curso de medicina, é uma faculdade privada, que é uma mensalidade alta, olha a origem de quem está estudando ali, olha a cor das pessoas, a classe social. Vai lá na Unip ou no Sistema IASES e vê o bairro de origem daqueles meninos. Então, ou o problema está no DNA, que eu não acredito, que aí seria uma tese que justificaria até a escravidão, ou o problema é de cunho social, política pública, que eu acho que precisa ser implementada. Olha só, a Camila de Paula, de Vila Velha, ela pergunta o seguinte: por que a violência exerce tanto fascínio nos adolescentes dos grandes centros urbanos? A forma mais eficiente de combater o ingresso de menores no crime não seria atacando os vetores que promovem esse fascínio? Nós acabamos de dizer que a questão do poder. O jovem é levado a ter um referencial. E o referencial que os nossos jovens estão tendo hoje é o pior possível. Por que esse referencial não é a polícia, por exemplo? Antigamente... Ele não vê como um referencial, eu quero ser um policial, eu quero defender a sociedade. As crianças, num passado recente, queriam ser um policial, quero ser bombeiro. Hoje é o contrário. Por que elas querem ser bandidos? Porque os referenciais são outros. O que está acontecendo, Gustavo até falou aqui, o sensacionalismo da imprensa, que alguns programas estabelecem, primeiro quero dizer que a redução da maioridade penal vai resolver o problema, e como eu falei aqui, não vai resolver. Isso é um processo que tem que ser feito para que essas políticas públicas, que seria praticamente o nascedouro de toda a violência. Agora, nós estamos criando Robin Hoods. Nós estamos criando os Robin Hoods. Os bandidos estão entrando pela porta da frente e saindo pela porta da frente antes que os policiais até terminem o seu boletim de ocorrência e falam ainda para o policial, rindo para a cara dele: eu sei onde você mora, eu sei onde a sua mãe mora, eu sei onde o seu filho mora. Eu já vi policial chorar sem poder fazer nada, porque esse adolescente ou este bandido que está falando isso aqui, está debochando de mim, está debochando de você, caros ouvintes, que são contribuintes, né? E deveriam ter a segurança que a nossa Constituição promulga. Gustavo, aí. Você que é assistente social, você teve contato, você é uma pessoa que vem de origem popular também. Por que a violência exerce tanto fascínio nesse adolescente? Olha, só respondendo ele e entrando na sua pergunta, eu concordo, Coronel. O Brasil está criando Robin Hoods, mas os Robin Hoods criados não usam boné de abarreta nem bermuda, eu acho que eles usam um colarinho branco, e a certeza da impunidade é no crime contra o patrimônio público, que nós tivemos aí bilhões desviados, e se fossem investidos na política pública para esses adolescentes, para essas crianças, talvez elas não estariam onde estão hoje. Nós falamos anteriormente sobre isso, né? Essa corrupção, esse montante de dinheiro
Quantas escolas poderiam ser criadas? Quantos presídios poderiam ser criados? Quantos aparelhos de ultrassom? E só respondendo, você perguntou... Por que exerce tanto fascínio na periferia? Olha, o menino que está ali, eu morei no Morro do Moscoso, vim de Paú, eu sei do que eu estou falando, que eu vivi também, né? Mas graças a Deus eu tive boas condições de educação. Ele tem contato diário com a realidade dele. Então, quando você fala da música que exalta, do funk, do hip hop, ele está falando do que ele está vivendo. Se ele tivesse em outro ambiente... Outro referencial, estaria falando de outras coisas. Então, ele é fruto daquele ambiente. Agora, o que eu acho que a violência, o empoderamento, ele quer de alguma forma dizer para a sociedade que ele existe. Que ele não é mais um menininho que está ali excluído para ficar trabalhando 45 anos com salário mínimo por dia, 10 horas, né, de 8 a 18. Então, ele só existe, eu estou aqui. E isso é uma coisa que eu vi no documentário, que eu até recomendo para você, se não viu, o Ônibus 174, que fala a história de Santo Nascimento no Rio de Janeiro. Muito a ver com esse debate que a gente está fazendo. Eu infelizmente vou ter que encerrar esse bloco agora, embora a gente estejamos num calor dessa discussão. A gente volta no próximo bloco, não sai daí, tem indicações literárias para vocês sobre esse tema. Estamos de volta para esse último bloco do Triálogo, que hoje está trialogando sobre a redução da maioridade penal. A gente tem o Coronel Williams, tem também o Gustavo de Biasi. E agora, nesse último bloco, a gente indica livros para você que gostou do assunto, quer se aprofundar um pouco mais. Os nossos convidados vão apresentar essas orientações. Gustavo de Biasi, que livro você indicaria para essa pessoa que está querendo se aprofundar nessa temática? Fábio, eu indico o autor, que é o Luiz Eduardo Soares, e o nome de um livro bom para você estar lendo é O Segurança Tem Saída. Mas coloca o nome dele também no Google e lá você vai ver vários artigos, ler o que ele tem construído sobre segurança pública, que vai ser muito importante para o nosso amadurecimento teórico. Gustavo, quero agradecer imensamente pela sua participação. Eu agradeço, aqui. Fábio, agradeço o Coronel também, o William. E eu acho que é um tema que está em construção. Como a Marina diz, a verdade não é sua, não é minha, a verdade está aqui entre nós e nós vamos construir lá no cotidiano. Maravilha. Coronel William, que indicação o senhor faz aí para o nosso público? Como eu falei, Fábio, é um tema muito novo. Então, assim, não existe uma literatura específica para falar sobre redução da maioridade penal. Mas nós temos muitos artigos, muitos debates na própria internet. Então, é jogar redução da maioridade penal, prós e contras, que existe um debate muito amplo e vai subsidiar para que a pessoa tenha a formação da sua opinião. Inclusive tem uma página no Facebook. Eu tenho no Facebook Coronel William, que a gente mantém essa página falando sobre a questão da segurança pública e tecendo todos os comentários acerca não só da redução da maioridade penal, mas da segurança pública num contexto geral. A gente termina a nossa fala aqui agradecendo a oportunidade, como o Gustavo falou, ninguém aqui tem a verdade. Nós discutimos isso daqui para que o que nós queremos, chegamos a esse consenso, um Brasil para todos nós possamos viver em paz e harmonia com as nossas famílias. Mas eu gostaria de fechar com a frase, uma frase do radical, né, que é o Bolsonaro, quando ele fala assim, que eu prefiro ter uma cadeia cheia de culpados ao invés de um cemitério, né, cheio de inocentes. Tá certo, Coronel William. Muito obrigado pela presença aqui. Eu agradeço você que assistiu o programa até esse momento. Como a gente sempre fala aqui no Triálogo, a missão não é nunca dar um veredito final sobre determinado assunto, muito menos sobre esse que é tão palpitante. Peço desculpa às pessoas que enviaram perguntas e eu não consegui colocá-las durante o programa porque o debate foi de muita informação. Você gostou do programa? Pegou o programa pela metade, quer saber um pouco mais sobre o que a gente conversou anteriormente? Só você ir lá no site do programa www.imagem.tv.br/triálogo. Lá tem todas as edições do Triálogo, inclusive essa, que você pode assistir e compartilhar com as pessoas que você acredita que mereça ter acesso a essa informação. O Triálogo é exibido 2 vezes ao dia, às 11 horas da noite e às 3 horas da tarde, ao longo de toda a semana. Depois do nosso programa agora tem um programa Hora H. Sugiro que você fique na programação porque tem muita coisa boa ainda. A gente se encontra na programação e eu espero a sua sugestão de tema e também de entrevistado. Até!
Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.